Olá, querido estudante, olá, querida estudante, tudo bem com você? Professor Joab Guimarães aqui para mais um vídeo sobre redação. Nesse vídeo eu quero falar sobre algo muito especial. Eu quero falar sobre as estratégias argumentativas que você tem à sua disposição para planejar o seu texto, a sua redação do Enem. Quero falar aqui sobre 3 estratégias argumentativas que você tem à sua disposição para elaborar o seu projeto de texto. Você sabe que você deve planejar essa redação antes de começar a escrever efetivamente. Alunos que não planejam a redação têm textos desorganizados, circulares, sem hierarquização das ideias e o resultado é, no máximo, por esse texto sem planejamento, 120 na competência 3. Lembra, o Enem começou a ser muito mais exigente com a organização das ideias do texto a partir de 2017, quando ele definiu que configuração de autoria tem a ver agora com planejamento prévio, com organização das ideias, com projeto de texto. Então, se você quer garantir uma boa organização das ideias, você precisa projetar a sua redação. E para isso, você precisa conhecer as estratégias argumentativas à sua disposição. Eu vou falar aqui sobre 3 estratégias argumentativas, ok? Antes, porém, eu quero convidar você a se inscrever neste canal, se ainda não for um dos nossos inscritos, ativar o sininho das notificações, clicar aí no like, no gostei, porque isso ajuda muito o nosso canal. Nós temos tido bastante aceitação, é um canal novo, nós estamos iniciando um trabalho na internet, mas basicamente todo mundo que chega aqui gosta do nosso conteúdo, aprova o nosso conteúdo, mantém relacionamento conosco e a gente fica muito feliz com isso. Eu quero também convidar você para participar dessa rede de estudantes que já estão se preparando de maneira correta para fazer uma excelente redação na próxima edição do Enem, tá bom? Então, feito esse convite, vamos lá, vamos falar das 3 estratégias argumentativas à sua disposição. Você precisa, antes de conhecer as estratégias argumentativas, entender que todo tema do Enem refere-se a um problema. Basicamente, o Enem trabalha com problemas de ordem social, né? De natureza social, talvez questões ligadas à intolerância, questões ligadas à desigualdade, também à violência, à internet com impactos sociais. É basicamente essa a dinâmica do Enem. O Enem não trabalha com temas de natureza filosófica, mas com temas de natureza mais social, ok? Então você precisa entender isso. Todo tema do Enem refere-se a um problema. Todo tema de redação do Enem trata de um problema. Sabendo disso, você precisa agora saber identificar como que você vai analisar problemas. E você tem 3, basicamente, aqui, possibilidades de analisar um problema, porque todo tema de redação do Enem, repito, refere-se a um problema. Você vai fazer uma análise através de causas e consequências, ok? Eu sei que há muitos professores que não gostam da definição de causa e consequência, preferem causa e efeito. Eu entendo as razões, mas porque é muito mais comum falar em causa e consequência, eu vou continuar com essa terminologia, causa e consequência, tá? Dizem que a relação correta é causa e efeito e razão e consequência, mas eu quero falar aqui de causa e consequência, porque essa é uma terminologia muito mais conhecida dos estudantes, ok? Então vamos lá. Você está diante de um problema, você recebe o tema de redação, você identifica o problema, agora você vai identificar as causas e as consequências. Começa a anotar, olha, por que esse problema acontece? Se você fizer essa pergunta, você vai encontrar as causas do problema. Talvez você anote lá 1, 2, 3, 4 ou mais causas, ok? Você vai fazer isso. Depois você pode se perguntar assim, olha, quais as consequências, ou as possíveis consequências, ou as reais consequências, se você conhecer de fato o problema, quais as reais consequências desse problema. E você também anota lá, 1, 2, 3, né? De repente, ou menos ou mais que isso, né? De consequências, anota. Aí você então vai ter o problema no centro, você vai colocar antes do problema as causas, e depois do problema você vai colocar as consequências. Quando você tiver identificado causas e consequências desse problema que o Enem trouxe no tema da redação, agora você vai definir o seguinte. Primeira estratégia, você pode trabalhar somente com as causas do problema. Aí você vai tratar uma causa no segundo parágrafo, né, que é o primeiro desenvolvimento, e vai tratar a segunda causa no terceiro parágrafo, que é o segundo parágrafo do desenvolvimento, ok? De preferência, você deve antecipar estas 2 causas já na introdução para que o seu avaliador identifique o seu projeto de texto já na leitura do seu parágrafo de introdução, ok? Isso funciona muito bem no Enem. Se você tiver alguma dúvida com relação a isso, coloque aí nos comentários que eu posso dar mais detalhes sobre a antecipação dos argumentos na introdução do texto, ok? Então, primeira possibilidade, vou aqui repetir. Você vai trabalhar com 2 causas do problema, ok? Mas pode ser que você queira trabalhar
simplesmente com as consequências do problema. Você quer dizer, não, eu quero mostrar a gravidade do problema através da demonstração de duas consequências. Você vai trabalhar uma consequência no segundo parágrafo e uma consequência no terceiro parágrafo. Nesse caso, você não está utilizando as causas, não está argumentando através das causas, mas está argumentando através das consequências do problema. Você está mostrando a gravidade do problema através da demonstração das suas consequências. A terceira estratégia é a mistura das duas primeiras. Você pode trabalhar com uma causa e com uma consequência. Evidentemente, como causa sempre é anterior, você deve trabalhar a causa no segundo parágrafo e a consequência no terceiro parágrafo. Repito, essas estratégias argumentativas, sejam elas causa e causa, seja ela consequência e consequência, ou ainda causa e consequência, essa estratégia argumentativa idealmente deve ser antecipada já no parágrafo de introdução. Se você não sabe fazer isso, repito, coloque nos comentários que eu posso te ajudar a entender como é que funciona a antecipação dos argumentos, da estratégia argumentativa no parágrafo de introdução do texto, ok? Então vamos recapitular? Você tem basicamente 3 estratégias argumentativas à sua disposição. Trabalhar com duas causas do problema. Segunda estratégia, trabalhar com duas consequências do problema. Terceira estratégia, trabalhar com uma causa e uma consequência, ok? Agora, só mais uma dica aqui, final, para que você entenda. Olha só, se você trabalha com duas causas do problema, você deve se preocupar em ter, basicamente, duas propostas de intervenção, uma voltada para cada causa do problema, ok? Porque quando você vai propor um enfrentamento para esse problema, você precisa atacar as causas. Se você tem duas causas, naturalmente se espera de você que você apresente duas medidas de intervenção, uma para cada causa. Agora, se você tem duas consequências, como é que você vai fazer com a sua proposta de intervenção? Você não vai necessariamente apontar uma medida de intervenção para as consequências, mas você vai apontar uma medida de intervenção diretamente para o problema, ok? Porque se você combate o problema, então você combate as consequências do problema. Nesse caso, basta uma só proposta. Veja bem, basta, mas não é que você tenha a obrigação de fazer apenas uma proposta. Você pode ter duas medidas voltadas para atacar aquele problema, que é o tema da redação, ok? Quando você combate o problema, lembra bem, você automaticamente combate as consequências do problema, ok? Se você está trabalhando com uma causa e uma consequência, você tem naturalmente que apontar a sua medida de intervenção para a causa do problema, porque quando você combate a causa, naturalmente você combate o próprio problema, tá bom? Então são essas 3 estratégias argumentativas que você tem à sua disposição para produzir a sua redação no Enem. Trabalhar com duas causas. Segundo lugar, trabalhar com duas consequências. Em terceiro lugar, trabalhar com uma causa e uma consequência. Nenhuma é melhor ou pior que a outra. Isso vai depender muito do tema. Às vezes você terá mais facilidade em encontrar duas causas. Às vezes você terá mais facilidade em encontrar duas consequências. Às vezes você vai encontrar uma boa causa e uma boa consequência. Então você vai resolver trabalhar com a estrutura de causa e consequência na sua redação, ok? Repito, se você gostou desse vídeo, então compartilha, clique no like, clique no gostei, ative o sininho das notificações, se inscreva no nosso canal para que nós possamos manter esta relação de estudos sobre a redação do Enem. Também, se não for pedir demais, que você me acompanhe pelas outras mídias sociais, Facebook e Instagram. Lá no Facebook é só procurar @Prof. Joab Guimarães. No Instagram procure @Joab Guimarães, que a gente vai manter esse contato. Você pode enviar mensagem, você pode fazer comentário, você pode fazer pergunta, que eu estarei à sua disposição para tentar te ajudar no que for possível, a fim de que você tenha uma real clareza e que aprenda a estudar do jeito certo para o Enem. Forte abraço, até lá!